Amém? Pedi para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25. Gênesis 18, 25. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Amém? Pessoal, aqui nesse texto, o Senhor está se revelando a Abraão como um Deus justo. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, assim como nós cantamos, Espírito Santo, nosso amigo, nos traga conhecimento revelado da Tua palavra essa manhã. Nos dá conhecimento, Pai, que vem do trono do Senhor. Ó Pai, que o Teu servo possa se esconder embaixo das Tuas asas, Pai, porque eu não sou digno de estar aqui, mas o Senhor, ó Deus, é o Deus misericordioso. Eu te peço, Pai, que o Senhor fale através de mim, que seja a Tua palavra aqui, que seja pregada essa manhã com ousadia, com intrepidez, ó Deus, assim como o Senhor quer que seja. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, nesse texto que a gente acabou de ler aqui, o Senhor se revela a Abraão como sendo um Deus justo. E na teologia, a gente usa a expressão atributo comunicável de Deus. E o que são atributos comunicáveis de Deus? Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que o Senhor compartilha com o homem. E eu queria, pela misericórdia do Senhor, né, tanto essa manhã quanto na próxima, e quanto no próximo domingo à noite, eu queria falar com vocês sobre alguns desses atributos comunicáveis de Deus, que nada mais são do que atributos que o Senhor compartilha com o ser humano. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Deus deseja comunicar, né, compartilhar com o homem. E, consequentemente, são atributos por meio da qual Deus deseja reproduzir nos seres que Ele criou a sua imagem e semelhança. Ora, o que significa a palavra atributo? O que é atributo? Eu fui buscar no dicionário, e atributo é algo próprio e peculiar a alguém ou a coisa, ou alguma coisa. A palavra é a do homem, né? Emblema ou símbolo. Então, eu tirei aqui atributo é algo próprio. Eu tenho atributos, né? Atributos da minha personalidade. Você também tem. É algo próprio nosso, algo próprio de vocês, né? E a gente, às vezes, não compartilha isso com outras pessoas, né? A não ser quando a gente tem filhos, né? E a gente vê que, às vezes, nossos filhos nascem com as mesmas características, né? E, às vezes, os mesmos defeitos que a gente tem, né? Então, a gente queria que eles herdassem as nossas qualidades, mas nem sempre é assim, né? Às vezes, eles herdam os nossos defeitos, né? Os nossos problemas. Então, pessoal, atributos comunicáveis de Deus são aqueles que Ele deseja compartilhar com o homem, como eu já disse. Mas, assim, eu vou trazer um exemplo, né? Um exemplo de atributos comunicáveis de Deus, de alguns atributos comunicáveis de Deus. Exemplos para os irmãos entenderem. Deus é eterno e Ele nos projetou para sermos eternos, né? Deus é justo, Ele é amoroso, bondoso, paciente, misericordioso e é fiel. E todos esses atributos de Deus são atributos comunicáveis, né? Que Ele deseja compartilhar conosco, com aqueles que são imagem e semelhança dele. Quem é imagem e semelhança de Deus aqui? Amém? Amém. Então, pessoal, só que agora, nesse primeiro dia, né, nesse primeiro capítulo, vamos chamar assim, né, eu queria me ater à justiça de Deus. Como a gente leu aqui, Deus é um Deus justo, Ele se revela como um Deus justo. E, pessoal, o que é justiça? Hoje em dia é difícil a gente perguntar o que é justiça. E eu digo por quê? Porque a gente está acostumado a ver, a sofrer e, às vezes, a praticar injustiça. E a gente fica com sede de justiça. E a palavra de Deus vai dizer que feliz é aqueles que
têm sede de justiça, porque serão saciados, mas não saciados na sua própria vingança, saciados na justiça daquele que se revela como Deus justo. Então, pessoal, o que é justiça? O que seria justiça, né? E para a gente entender o que seria justiça do ponto de vista do Senhor, a gente precisa entender o que ele quis dizer no texto, e a gente tem que ir para o hebraico, porque nunca foi tão importante sabermos o que é justiça. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, onde nós vemos guerras, né? Nós vemos covardias, injustiças, atrocidades. Eu não sei os irmãos, mas a gente está acompanhando o que está acontecendo aí em Israel, é um absurdo. É um absurdo. E talvez, a gente até falava sobre isso hoje de manhã, talvez a gente até pense assim, onde está Deus nisso? Onde está o Senhor? E essas afirmações, elas dão margem para aqueles que não conhecem o Senhor questionar onde Deus está quando aquelas crianças inocentes foram decapitadas, quando aquelas mulheres foram estupradas, onde Deus está quando aquelas pessoas foram mortas de forma covarde, de forma vil, onde Deus está? Amém, pessoal? Eu não sei vocês, a minha esposa tem até pedido para eu não acompanhar tanto, mas isso tem cortado meu coração. E quanto mais eu vejo, mais eu fico triste e clamo ao Senhor. E às vezes, pessoal, eu não queria pensar assim, mas eu penso, Senhor, faz justiça. Faz justiça, Pai. Toma o teu povo nas tuas mãos. Mas onde está a justiça? Eu não conheço todo o contexto. Eu não sei o que causou, quer dizer, eu sei parte do que causou essa guerra, mas eu não conheço o contexto. Eu não conheço a razão principal, que é a causa desse conflito, e de outros que nós vamos ver por aí, e de outras injustiças. Então, pessoal, como fazer justiça? Como nós somos capazes de fazer justiça? Nós, seres tão limitados e de tão fácil engano, nós somos facilmente enganados. Como fazer justiça? Nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer dizer quando ela diz justiça. A palavra justiça no hebraico, transliterada, tzedek, é uma palavra que representa até uma letra. Ela representa uma letra. Eu vou pedir para o pessoal do multimídia, se puder projetar, essa letra aqui. O nome dessa letra é tzadik, né? É uma letra. Mas a palavra justiça, ela transliterada quer dizer tzedek, né? As palavras no hebraico, pessoal, elas têm uma simbologia, um significado, elas são carregadas de conhecimento. E durante o tempo, a gente vai falando e vai perdendo esse conhecimento. Mas a palavra justiça, tzedek, né, ela tem uma simbologia que eu quero trazer para os irmãos, assim como a letra, tzadik. Olha, o que os irmãos acham que essa letra simboliza? Se você olhar bem aparente, bem fixamente nessa letra, vocês vão ver que ela parece um desenho. Ela parece um hieróglifo, né? Um desenho. Mas assim, olhem para essa letra, enquanto eu vos falo, que vocês depois vão entender o que eu quero dizer, né? A palavra justiça, ela tem uma simbologia por trás dela, um significado amplo. E quando eu estava estudando para fazer isso aqui, eu percebi que é muito diferente daquilo que eu achava que era justiça. A justiça é muito diferente do que a gente acha que é justiça. E aí, pessoal, essa letra aqui, ela dá a impressão de uma pessoa de joelhos com a mão voltada para o céu. Vocês tiveram essa impressão? Olha, é uma pessoa ali, ó, a cabeça com a mão de joelhos, clamando ao céu, né? Então, a letra de tzadik representa alguém de joelhos, com as mãos voltadas para os céus. E isso nos traz a ideia de que justiça vem para nós quando nós estamos ajoelhados com as mãos para os céus, buscando resposta do alto. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus, porque Deus é o único justo. Pessoal, o Senhor, essa imagem,
representa alguém que entendeu o verdadeiro significado de justiça. Portanto, pessoal, diante de Deus, né, faz justiça não aquele que é movido pelas suas emoções, porque elas podem nos enganar. Eu digo para você, pessoal, quantas vezes a gente, num ato de justiça, cheio de razão, como dizem por aí, né, cheio de razão, a gente não cometeu uma injustiça? Quantas vezes, num ato de justiça para nós, a gente não fez mal para alguém? Aí a gente fala assim, ora, mas foi justo. Ele me bateu e ele levou. Ele me ofendeu e foi ofendido. Será que você fez justiça? Ou será que operou em você a vingança? Qual é a diferença? Pessoal, justo diante de Deus não é aquele que age movido pelas emoções, porque elas são circunstanciais, elas podem nos enganar. Mas justo diante de Deus é aquele que, mesmo diante das emoções, se submete à resposta do alto, porque entendeu que ele mesmo não é capaz de fazer justiça. Que o Senhor dos exércitos, o Senhor que domina todas as coisas que nós podemos ver e ainda assim as que nós não podemos ver, ele é capaz de fazer justiça e de ser justo. Então, pessoal, aquele que entende o significado de justiça se coloca da forma do tzadik, né? Da letra tzadik. A palavra justiça no hebraico, pessoal, ela tem a mesma raiz da palavra caridade. Vocês sabiam? A palavra justiça do hebraico, ela deriva, ela tem a mesma raiz da palavra caridade no hebraico. Por isso, entende-se que quando eu pratico um ato de caridade com o meu irmão, eu estou também levando justiça a ele. Quando eu pratico um ato de caridade com o meu irmão, eu levo a justiça a ele. E talvez isso seja difícil para entender. Mas o Senhor, em toda a sua sabedoria, nos ensina em Provérbios 29:7 o seguinte: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Por quê? Aqueles que são justificados. E é por isso, pessoal, que nós somos chamados justificados. É justificado quem um dia não foi justo, mas agora é. E é justificado por aquele que é justo. Por isso que nós somos chamados justificados. Porque antes a justiça não pairava em nós. E assim, pessoal, hoje de manhã eu tive uma experiência muito legal, assim, que eu tenho certeza por fé foi do Senhor. Eu não sei vocês, mas às vezes o Senhor me acorda de madrugada para orar. Agora não tem acontecido com tanta frequência. Talvez seja porque eu não tenha dado espaço ao Espírito Santo. Porque eu digo, mas logo agora, no melhor do sono, né? E às vezes eu resisto e durmo. Mas essa noite, eu não sei porquê, eu deixei para separar um tempo para o Senhor de madrugada. E eu acordei bem cedo. O dia estava escuro ainda. E eu estava buscando ao Senhor, pessoal, e de repente eu comecei a escutar os cachorros latindo muito, e eu achei que aquilo era normal. Os cachorros da rua, dos vizinhos latindo bastante, inclusive o meu, eu achei que aquilo fosse normal, seria alguém passando na rua, algum bêbado, né? E eu ignorei aquilo. Só que, dentro dos latidos, pessoal, eu escutei alguém chorando e dizendo assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, e eu comecei a orar, e eu falei assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, e eu não estava vendo ninguém. E passaram-se mais ou menos, pessoal, uns 30 minutos, eu continuei buscando ao Senhor, e eu continuei escutando aquilo só de uma forma mais perto, os cachorros latiam bastante, estava me atrapalhando, e bem na hora, quando eu estava lendo que a palavra justiça é raiz da palavra caridade. Talvez o senhor tenha feito isso de propósito. Eu creio que sim. E eu vi uma mulher deitada no chão, com o rosto no chão, e ela dizia assim, eu não aguento mais, e ela estava deitada na rua.
E ela chorava de uma forma copiosa, como eu poucas vezes ouvi alguém chorar. Ela chorava muito alto, e, assim, era impossível não ouvir. E aí, pessoal, eu olhei da janela e pude ver aquela mulher. E aí começa uma batalha espiritual, porque a razão diz assim, mas você não vai poder ajudá-la, você é homem, não vai lá não, deixa ela, o problema não é seu. Vai lá não, alguém vai, que não seja você. E o Espírito Santo de Deus, nós cantamos aqui, né, Espírito Santo amigo, conselheiro, e o Espírito Santo de outro lado falando assim, olha, vai lá, é sua irmã, caridade é justiça, você está estudando sobre justiça, vai lá fazer justiça, é sua irmã, é criatura, eu amo ela assim como amo você, vai lá, e começa aquela batalha. Eu desci, depois de relutar, e aí eu me dirigi àquela mulher com medo, e eu achava que ela estava embriagada ou algo parecido. E eu levantei e falei, me dá a mão, levanta da rua, você vai acabar sendo atropelada. Ela levantou e ela não estava embriagada, não parecia uma pessoa embriagada. E ela estava com o rosto sujo de terra, pessoal, porque ela estava com o rosto enfiado na terra, no chão mesmo, assim, sabe? Uma coisa assim impressionante. E aí eu levantei e levei ela assim para o outro lado da calçada, e o vizinho da frente da minha casa, ele também é cristão, nosso irmão em Cristo. Ele também acordou, ele também veio. E a gente começou a conversar, eu falei assim, moça, o que houve? Onde essa ela mora? E comecei uma conversa, ela falou assim, a minha vida está muito difícil, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou cheia de problema, eu tenho uma filha que saiu de casa, eu não sei onde ela está, eu tenho outros problemas, o pessoal me expulsou, enfim, ela falou tantas coisas que eu nem consegui prestar atenção. Mas eu falei assim, Senhor, consagra as minhas palavras, consagra a minha boca, porque eu não sei o que dizer para essa mulher. E, pessoal, o rosto daquela mulher estava desfigurado, não por ferimentos, mas você via que tinha algo oprimindo aquela mulher. E algo que eu não podia ver. E aí eu disse para ela assim, olha, eu não sei o que te dizer, então eu vou repetir as palavras, né, de Pedro. Eu não tenho ouro nem prata, mas a paz que eu tenho dentro de mim eu dou para você. Eu posso orar por você? Ela pode. E nós oramos. Eu perguntei para ela assim, olha, você conhece Jesus? Ela não. Você quer conhecer, você ter Jesus na sua vida? Ela falou assim, eu quero. E nós oramos, eu e o meu vizinho, nós entregamos a vida daquela mulher a Jesus, e na mesma hora a fisionomia dela mudou. E ela foi andando para casa. Pessoal, em mim não tem mérito nenhum, mas o Senhor, Ele é um Deus justo. E para nós é difícil entender a justiça de Deus quando nós vemos essas situações, porque nós somos muito limitados. E eu penso, pessoal, que talvez Deus já tenha falado com essa mulher inúmeras vezes, e tenha advertido essa mulher das escolhas delas inúmeras vezes. Mas talvez foi necessário que ela chegasse até o fundo do poço, para que ela pudesse ouvir a voz do Senhor dizendo, eu quero te salvar, eu te amo, eu sou Deus justo e quero te receber, mas você precisa deixar. Então, pessoal, eu creio que nós não somos capazes de fazer justiça. E vou dizer mais, nós nem sabemos o que é justiça. Então, pessoal, em segundo lugar, eu queria falar com os irmãos sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Como se fosse possível a gente fazer um paralelo, mas eu queria pegar aqui, fazer um comparativo entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí, em Mateus 20, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Abra a sua Bíblia, por favor, meu irmão, Mateus 20. Mateus 20. Quem achou diz amém. Amém. Tem alguém com sono aí? Não deixa o inimigo roubar a semente do Senhor que está sendo plantada no seu coração. Amém? Dorme depois. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, pessoal. Jesus contando aqui uma parábola, que eu acho que
eu ouso dizer que eu acho isso aqui, eu achava, né, e ainda acho muito difícil de ser compreendido. Porque olha só o que aconteceu. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e lhes pagarei o que foi justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que eu lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Pessoal, isso aqui é impossível de ser entendido se não for através do Espírito Santo de Deus. Porque eu não sei para você, mas para mim soa uma tremenda injustiça. Uns chegaram cedo, outros chegaram na metade do dia, outros chegaram no final do dia, e no final eles receberam o mesmo valor. Onde está a justiça nisso? Eu não consigo entender. Então, pessoal, vocês veem o seguinte, a gente pode perceber aqui o seguinte: o Senhor é justo. A gente aprendeu isso. A gente viu no texto que o Senhor se revela a Abraão como sendo um Deus justo. Ora, se ele é justo, o que está mais fácil acontecer aqui? Eu e você estarmos errados no nosso conceito de justiça, ou o Senhor ter se equivocado na palavra dele? Ele que está certo. Pois é. Só que a justiça desse Senhor que é justo, desse Deus que é justo, ela não se submete à nossa justiça. Ela não se submete à nossa justiça, que é injusta, que é como trapo de imundície. Os irmãos se lembram o que significa trapo de imundície? Eles usavam, as mulheres usavam, né, naquela mensalidade das mulheres, né, naquela época não existia absorvente, e as mulheres usavam um trapo, né, e elas se tornavam impuras naquele período. O sangue ficava em decomposição, e o Senhor chama os nossos atos de justiça como trapos de imundície. O nosso senso de justiça é tão deturpado que é comparado a um trapo de imundície. Ou seja, não presta para nada, só para ser jogado fora. Então, pessoal, a justiça de Deus, ela não se submete à justiça dos homens. E eu vou te dar um outro exemplo. Quem lembra da história dos ladrões na cruz? Quando Jesus foi crucificado, existiam 2 ladrões com ele, né? E eu não sei, agora, talvez, exista essa dúvida, mas, pessoal, alguém conhece algum ladrão que seja bonzinho, que tenha misericórdia de você quando você vai te assaltar? Que valorize a sua vida? Não. Se é ladrão, é ruim. Se é ladrão, é porque está fazendo coisa ruim. Então, haviam 2 ladrões lá. Eu entendo que eram 2 pessoas que faziam escolhas erradas. Então, pessoal, esses 2 ladrões da cruz,
eles tiveram destinos diferentes. Um zombou de Jesus, falou assim, se você é filho de Deus, desce daí, cara, desce a gente também. E aí eu estou usando as minhas palavras, né? Mas o outro falou assim, não, rapaz, preste atenção, a gente está aqui pelo que a gente fez, a gente está sendo punido pelo que a gente fez, a gente está colhendo o que a gente plantou. Mas ele não fez nada. E Jesus virou para ele e disse assim, cara, ainda hoje, não amanhã, não depois, não daqui a um ano, ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Mas espera aí, onde está a justiça nisso? Esse irmão estava sendo crucificado, eu creio, eu não posso afirmar, mas eu creio que esse cara deve ter roubado a vida dele toda. Estava praticando aí, estava roubando os outros. Onde está o ato de justiça disso? Olha, esse irmão não frequentou a igreja. Esse irmão não foi batizado. Ele não foi na célula. Esse irmão não leu a palavra. Como assim? Ainda hoje. Como assim? É injusto, Senhor. Como assim? É injusto, né? Pois é. Deus acha que não. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor diz que minha é a justiça, minha vingança, eu retribuirei. A gente vai ler sobre isso depois, mais profundamente, mas eu queria que você e eu aprendêssemos uma coisa. Deus vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E Ele não tem que dar satisfação para mim, para você. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. E não deve satisfação para mim e para você. Ainda assim, as consequências das nossas atitudes, elas chegam. Mas ainda assim, o Senhor tem misericórdia de nós. Deus vai fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E é assim. Não adianta nem eu, nem você espernearmos. Isso só vai trazer mais dor. E talvez você pense assim, espernear é coisa de criança, mas eu conheço muito adulto que esperneia. Eu conheço muito adulto que não aceita a vontade de Deus. Eu conheço muito adulto, inclusive esse que vos fala, que não entende a justiça de Deus e às vezes clama por justiça. E eu te digo, meu irmão, você tem que tomar cuidado com o que você pede, porque Deus ouve a oração. E talvez, no auge da sua e da minha, falta de sabedoria, a gente ora pedindo justiça. E se o Senhor for aplicar, não vai sobrar ninguém vivo. Se o Senhor for justo comigo e com você, misericórdia. Então, pessoal, a gente pode ver a justiça do Senhor e pode ver que ela é muito discrepante da justiça dos homens. E a gente pode ver também, em Lucas 15, 11, 31, e aí eu vou pedir para você abrir. Lucas, a gente vai ver aqui, justiça do Senhor. Lucas 15, a gente vai ler do 11 ao 31. É a parábola do filho perdido, filho pródigo, Quem achou diz amém. E assim diz a palavra do Senhor, pessoal. Jesus continuou, e é Jesus dizendo, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade dentre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um cidadão daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens e alfaborreia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem, comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe do seu pai, viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos os anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para que eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, pessoal? Quando a gente lê essa palavra, né, a gente lembra daquele que se perdeu e retornou ao Senhor. Amém? Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para a justiça de Deus. Porque eu não sei com quem vocês se identificam nessa história. Eu sempre me identifico com o irmão que ficou em casa. Porque às vezes a gente se comporta assim. Ô Senhor, eu estou na tua casa. Né? Eu tô fazendo a tua vontade. Né? Por que está acontecendo isso comigo? Porque a gente não entende. Né? E aí, pessoal, se nós formos reler o versículo 11, essa história ela vai nos ensinar que nem tudo que é justo aos olhos do homem é justo aos olhos de Deus. E por quê? Porque, olha só, é justo um filho pedir a herança ao seu pai? Tinha alguma coisa de errada nisso? Não. Tanto é que o pai deu a ele. Mas só que ele gastou de forma irresponsável. E aí veio o dia da necessidade, né? Ele começou a passar necessidade e ficou arrependido, né? E o que o pai fez? O pai foi lá, pegou ele e restaurou a posição anterior. Restaurou tudo que ele tinha perdido. Porque, na verdade, tanto é que ele diz, olha, o meu filho está perdido, mas ele se achou. Ou seja, às vezes isso acontece com a gente. A gente se perde, esquece a nossa identidade. A gente esquece quem a gente é em Deus. E a gente se perde. A gente começa a fazer coisas que não deveríamos fazer, às vezes para chamar a atenção de outras pessoas. Ou, às vezes, para satisfazer o nosso ego, nosso egoísmo, né? E assim, pessoal, o pai disse, olha, o seu irmão estava perdido, mas agora ele se achou. E o pai restaurou a posição anterior. Por quê? Porque ele já tinha aprendido a lição. E o pai, restaurando, disse para ele, meu filho, olha só, você se perdeu, você quis sair, você quis fazer o que você quis, beleza, eu deixei porque eu te amo. Mas você viu o que tem lá fora? Você viu o que está te esperando? Pois é, a sua identidade é essa. Você, fica aqui perto de mim, você é assim. Olha as roupas que você está vestindo. Aqui não te falta nada, por que você saiu de perto de mim? E aí, pessoal, nós podemos ver também no versículo 28 que o irmão se irou, né? O irmão se irou. Mesmo ele sendo irmão, mesmo ele estando na casa do pai, e mesmo ele tendo tudo de bom e do melhor, ele se irou, né? E o que a gente aprende com isso, pessoal? Às vezes a gente questiona o Senhor por aquilo que nos acontece. Às vezes a gente questiona o Senhor
por aquilo que nós estamos passando, ou por aquilo que passamos no passado, por algo que aconteceu e nos magoou muito. E a gente esquece de duas coisas. Pessoal, tem coisas que nós devemos passar mesmo, e eu não sei porquê. Se você me perguntar, eu não vou saber essa resposta. Eu creio que só o Senhor. Mas tem muitas coisas que a gente passa que são consequências das nossas atitudes. São consequências das nossas escolhas erradas. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ter maturidade para entender isso. Outro dia eu assisti um vídeo no YouTube, estava assistindo um vídeo sobre um rapaz que ele é viciado em cigarro. Viciado. Né? A gente sabe que o vício é uma doença. E aí ele fumava, e um dia o médico falou para ele assim, cara, se você não parar de fumar agora, você vai morrer. Porque o teu pulmão já está todo tomado por um câncer. Você vai morrer. Você vai parar de fumar agora para você ter aí mais uns 3 ou 4 meses de vida, mas você vai morrer. E ainda assim, ele não parava de fumar. E aí, depois do vídeo, mostra o filho dele dando testemunho. Olha, eu estou mostrando esse vídeo aqui para todo mundo que está fumando, aí, todo mundo que está querendo largar, vale a pena. Meu pai morreu. Tem 15 semanas. Você estava vendo ele vivo aí no vídeo, mas agora ele está morto. A gente precisa entender que as nossas escolhas erradas, elas sempre vão nos conduzir a um caminho de morte. Nós estudávamos hoje de manhã que o salário do pecado é a morte. E talvez a gente esqueça, pessoal, como eu também estava falando de manhã, porque a gente ouve poucas pregações sobre o pecado. As pessoas não querem confrontar o pecado. Hoje, a gente está vivendo uma geração de pessoas que não querem ser confrontadas, não querem ser exortadas. Elas não querem ouvir a verdade. Se você fala sobre o pecado, elas vão embora e periga nunca mais voltarem na igreja. Elas querem ouvir uma palavra que massageie o ego, uma palavra de conforto, uma palavra que diz que você vai ser vitorioso, que você vai prosperar, que nunca vai te acontecer nada de ruim, que você é mais que vencedor, que é isso, isso e isso. Isso é verdade, meu irmão? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Sim. Mas ele também disse que a gente vai ter aflição. E é uma promessa. E eu nunca vi, nem eu, ninguém orando pedindo ao Senhor, Senhor, me dá a minha aflição do dia. Você já orou assim? Eu nunca orei. Mas você devia orar sim, porque é uma promessa do Senhor. Você não ora pedindo que as promessas do Senhor se cumprem na sua vida? Você não ora pedindo ao Senhor que te prospere financeiramente? Que te proteja quando você sai de casa? E as suas aflições? Você pediu? Pois é. Elas fazem parte da promessa do Senhor para as nossas vidas. E hoje, a gente quando fala de pecado, as pessoas torcem o nariz. E eu me lembro daquela palavra que está em Timóteo, que diz que no final dos tempos os homens seriam dias muito trabalhosos, e os homens seriam imprudentes, desobedientes dos pais, das mães, e a palavra de Deus causaria comichão nos ouvidos. Eu creio, pessoal, que esse tempo já chegou. Experimenta pregar a palavra de Deus pura e simples, para você ver, você vai arrumar um inimigo. Diz para a pessoa assim, olha, eu amo você, Deus te ama, mas o pecado, ele é algo muito grave. Ele pode conduzir à morte, ele vai gerar morte. Se você está pecando no seu casamento, você está gerando morte no seu casamento. E eu não estou falando aqui, pessoal, do alto da minha santidade, não. Eu estou falando isso de uma pessoa que reconhece que é miserável. Eu percebo que quanto mais eu me aproximo do Senhor, e quanto mais você se aproximar do Senhor, mais miserável você vai se sentir. Porque quando você está diante da santidade do Senhor, você vê a perfeição, e você vê que você está muito longe. E que você não tem condição de chamar a atenção de ninguém, nem ser juiz de ninguém. Então, pessoal, hoje quando a gente prega o pecado, quando a gente prega que o pecado é grave, as pessoas, ninguém quer ver. Existe uma pregadora que faz muito sucesso, e o meu objetivo aqui não é criticar ninguém, é só trazer reflexão à luz da palavra de Deus. Existe uma pregadora que faz muito sucesso aí nas redes sociais, ela é uma jovem, e ela tem muitos seguidores. E uma vez ela foi no podcast e perguntaram para ela, olha, eu não vejo você pregando sobre o pecado. Ela falou assim, não dá engajamento. Quando eu prego sobre o pecado, ninguém curte.
então eu digo que vai tudo dar certo. Eu digo que eles são mais que vencedores. Eu digo que o Senhor tem para mim. Eu digo profecia, porque é isso que o povo quer ouvir. Eu falo profecia para eles. E leva muita gente ao engano. Sabe por quê, meu irmão? Todos nós somos provados pelo dia mau. E no dia mau, o falso evangelho não sustenta. No dia mau você cai. Se você não estiver alicerçado no evangelho, no dia mau você cai. Você vai achar que Deus é injusto com você, você vai achar que você não merece aquilo, você vai achar isso, e o diabo vai assim, ó. É assim que funciona. Eu digo para você, meu irmão, o pecado é coisa séria. O pecado é coisa séria. Precisamos falar mais sobre o pecado. Precisamos tirar as pessoas do engano. Então, meus irmãos, para finalizar, né, esse segundo ponto, né, nós podemos ver que a justiça de Deus, ela não tem nada a ver com a justiça dos homens. A justiça de Deus é a justiça de verdade. Em terceiro lugar, a justiça é diferente da vingança. Meus irmãos, qual é a diferença entre justiça e vingança? Amém. Falou a voz da sabedoria, de quem viveu para testemunhar. Deixa eu te dizer, meus irmãos, a diferença básica entre as duas palavras consiste em que a vingança é a punição pelas próprias mãos. Eu me vingo quando alguém me bateu e eu vou lá e bato nele também. É o que a gente aprende, né? Desde pequeno. Eu lembro, quando meu filho era pequeno, e Deus trouxe isso no meu coração, assim, para que eu me arrependesse. Meu filho era pequeno e no colégio dele tinha o dia do brinquedo. Ele levava o brinquedo, cada criança levava um brinquedo. E aí eu levei meu filho na escola e eu fui buscá-lo mais cedo, cheguei cedo do trabalho, e ele levou a bicicleta. E eu vi que o menino estava andando na bicicleta dele e não queria emprestar a bicicleta dele. Eu não queria emprestar o brinquedo, não queria trocar. E o menino andando na bicicleta do meu filho com o brinquedo na mão e meu filho assim. Aí aquilo me deu uma raiva. Aí eu esperei ele sair, eu falei assim, vem cá, por que você emprestou tua bicicleta para ele? Ele, pai, mas a professora falou para eu compartilhar. O meu filho teve mais sabedoria do que eu. Porque eu vi que a palavra de Deus estava habitando o coração dele, não estava na minha. Meus irmãos, vingança é a punição pelas próprias mãos. E a justiça é quando a punição é executada por um intermediário cujo a instituição é responsável. Vocês entenderam a diferença? É muito sutil. Eu tive uma experiência também muito ruim. Porque uma vez me procurou no meu escritório uma pessoa que... A gente vê uma mulher chorando já é uma coisa difícil, né? A gente vê um homem chorando é a coisa mais comovente ainda, porque não é comum um homem chorar de forma copiosa. E me procurou no escritório um homem chorando, assim, dizendo que tinha sido injustiçado no trabalho dele. Os irmãos sabem que eu sou advogado. E ele me procurou dizendo que tinha sido injustiçado no trabalho dele, que estava trabalhando lá e não recebia, e queria sair do emprego, se eu podia ajudá-lo. Eu disse que sim, que poderia ajudá-lo, né? E aí a gente entrou com uma ação trabalhista e demorou um tempo, a justiça demora, né? E demorou um tempo. E aí o que aconteceu? Teve audiência e a gente acabou fazendo um acordo que ficou bom para todo mundo. Bom para a empresa, bom para ele, né? Bom para todo mundo. Só que aí, na hora de pagar pelo serviço, esse cara que foi me procurar chorando, ele ficou muito seguro de si mesmo, né? E já não estava mais sofrendo. E falou para mim assim, cara, eu não posso pagar pelo serviço porque você demorou muito para fazer. Ora, como assim? Espera mais um pouco, quando melhorar para mim eu te pago. Falei, mas não é assim que funciona, né? E ele tentou me enganar. E eu vou encurtar a história aqui para os irmãos não ficarem enfadados. Ele tentou me enganar. E aí, pessoal, eu fui e entrei com uma ação contra ele, para cobrar aquilo que ele me devia.
E ele foi na Ordem dos Advogados do Brasil reclamar de mim. Só que ele contou uma história, né, para os conselheiros da OAB, totalmente deturpada da realidade. Ele contou que eu tinha recebido o dinheiro dele, tinha sumido. Ele começou a falar para os outros, para os meus vizinhos, que eu era um mau caráter. Se bobear até hoje ele fala, isso tem muito tempo. Mas se bobear até hoje ele fala, que eu cruzo com ele e não fala comigo, mas enfim. Então, ele começou a espalhar coisas ao meu respeito que não era verdade. E aí eu falei assim, eu vou processar esse cara, de novo, só que agora eu vou pedir danos morais e materiais pelo que ele está falando de mim. Nessa hora Deus falou assim, você tem pai vivo, quem te defende sou eu. Se você entrar com seus recursos, eu vou tirar os meus. E aí eu tive que escolher. Ou eu lutava pela minha justiça, ou eu deixava Deus fazer a justiça dele. Meus irmãos, só nessa brincadeira, eu entrei com uma ação contra ele, pedindo que ele me pagasse. Ele contestou, dizendo que não me devia nada, mesmo com documentos assinados, com contrato assinado. Enfim, eu demorei, em média, 6 ou 7 anos para receber essa quantia que ele estava me devendo. Só que eu recebi essa quantia no momento que eu realmente precisava, porque era um momento onde eu estava fazendo obra na minha casa, eu precisava muito de um dinheiro, e na mesma hora eu recebi. Então, meus irmãos, à medida que ele ia falando mal de mim para as pessoas diziam assim, não, ele não é assim não. Porque Deus estava trabalhando a meu favor, porque eu creio que eu entreguei na mão de Deus. Nós precisamos entender que a nossa justiça, pessoal, ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. E é Deus que nos justifica, é Deus que nos defende. É Deus que nos defende. Você não precisa ficar preocupado com o que as pessoas estão falando de você. Se você não está praticando aquilo que elas estão dizendo, Deus vai te defender. Você precisa entregar a Ele. Às vezes as pessoas cometem justiça conosco assim de uma forma tão natural. Às vezes a gente é preterido. As pessoas escolhem outras pessoas ou agradam mais as outras pessoas. Eu digo, meu irmão, que se você ficar sentado no chão dizendo, eu fui injustiçado, sabe o que vai acontecer? Nada. Vai continuar sendo cada vez mais injustiçado. Porque a justiça de Deus não opera na justiça do homem. Ou você entrega na mão de Deus que é justo e espera Ele fazer justiça, e às vezes você não vai ver. Eu contei uma história que pela misericórdia do Senhor eu vi, e outras coisas que eu não vi. E as injustiças que eu cometi com outras pessoas também, porque essas a gente não conta. E às vezes que a gente maltratou pessoas que não precisavam ser maltratadas. E às vezes que a gente tratou mal pessoas que não precisavam ser maltratadas. E às vezes que a gente fez mal para os nossos irmãos. A gente não conta aqui, porque no nosso ponto de vista, nós somos justos. A gente esquece, né? Então, pessoal, essa experiência que eu contei para os irmãos, ela ilustra algo que eu quero dizer para os irmãos aqui. Na maioria das vezes, a gente não quer justiça. Na maioria das vezes, a gente quer vingança. E eu sou vingativo. Na minha personalidade, há vingança. E eu preciso entregar isso para Jesus todo dia. Todo dia. Às vezes eu caio, mas eu estou na luta. Todo dia eu preciso entregar para o Senhor. Senhor, não me deixa me vingar, mas que o Senhor faça justiça. Faz justiça o Senhor. Pessoal, teve uma vez que cheguei em casa e o meu filho chegou, ele saiu com os amigos dele e foi numa festa dessa igreja, né? Uma igreja católica tem aqui, tem uma festa junina bacana, e ele foi nessa festa e eu cheguei em casa tarde, eu estava servindo ao Senhor lá em Marajoara. E eu cheguei em casa e meu filho chegou com os olhos arregalados assim, o que houve, pai? Poxa, eu falei, o que houve? Ele falou assim, pai, acabei de ser assaltado. Acabei de ser assaltado, eu e meus amigos. O ladrão roubou o meu amigo, roubou o meu outro amigo, mas na minha hora ele não me roubou, não fez nada comigo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Eu peguei a chave do carro, botei ele dentro do carro e a gente saiu para procurar o ladrão. Olha, imbecil, né? E
a gente foi procurar o ladrão? Porque o meu coração se encheu de desejo de justiça? Vingança. E no caminho o Espírito Santo falou comigo: rapaz, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E eu comecei a refletir naquilo que eu estava fazendo, e para não ficar feio para mim, eu dei meia volta na rua assim, né? Porque quando Deus fala com a gente fica envergonhado, né? Quando Deus chama a nossa atenção, a gente fica envergonhado. Eu dei meia volta e voltei para casa e tive que pedir perdão ao meu filho, né? Porque eu ensinei uma coisa ruim para ele. Então, pessoal, olha o que diz em Deuteronômio 32, 35, e não precisa abrir. A palavra do Senhor diz assim: a mim pertence a vingança e a retribuição. E é Deus Pai falando aqui. A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Eu vou ler de novo, porque eu acho esse texto muito rico teologicamente. Ele diz assim: a mim pertence a vingança. O que Deus está falando? Cara, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está por trás dessa história. Eu sei o que aconteceu. Eu sei todo o contexto. Só eu sei, você não sabe. Por isso que a mim pertence a vingança. Entrega para mim, descansa. Eu vou fazer justiça por você. E ele diz assim: eu vou retribuir, ou seja, não vai ficar barato não. Pode ficar tranquilo. Quem já viu o filme A Cabana aqui? Amém? Então, vocês viram que tem um personagem lá, e o que eu acho muito engraçado, eu vi que a maioria viu o filme, eu não quero dar spoiler, mas o que eu acho muito engraçado é que Deus se manifesta para aquele homem, o nome dele é Mac, né? Salvo engano. Deus se manifesta para aquele homem e diz assim: o que você quer que eu faça com esse cara que matou a sua filhinha? Ele diz: eu quero que o Senhor esmague ele. Que o Senhor faça ele sentir muita dor. Esmaga ele. Aí Deus leva esse homem num lugar, quer dizer, é uma fantasia, é um filme, mas Deus leva esse homem num lugar onde ele pode ver o pai dele, que abusava dele quando ele era criança. Deus leva esse homem num lugar onde ele pode ver quem ele era de verdade. E Deus confronta esse homem para que ele pudesse enterrar aquela situação e deixar que ele fizesse justiça. Porque no filme tem uma palavra que me chamou muita atenção. O personagem que representa Deus diz assim: eu redimi você, eu curei você, eu também quero curar. Eu também quero curar ele, porque ele fez isso com você, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele foi abusado, ele foi maltratado, ele é vítima do pecado como você. E eu redimi você, eu também quero redimir ele. Isso é justiça, meus irmãos. Isso é justiça. A gente não consegue fazer justiça. E eu trouxe esse exemplo só para ilustrar o que eu estou dizendo, mas eu queria também dizer para vocês em quarto e último lugar, o seguinte: o que fazer quando eu me sentir injustiçado, né? O que fazer, pessoal, quando a gente se sente injustiçado? O que fazer quando a gente se sente, sabe, que a gente foi vilipendiado, que a gente foi violado, que a gente foi magoado? O que fazer nessas situações? Porque a gente aprende muitas coisas. Aprende. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas. Porém, a prática é diferente. A gente aqui, pessoal, na igreja, e eu estou falando da Igreja Batista Palavra Viva. A gente aqui, nós somos ovelhas que temos pastos saborosos, né? E fartos. Eu creio que ninguém aqui pode reclamar que não recebe a palavra de Deus, pura e simples, porque o nosso pastor, na minha opinião, é um exemplo de dedicação ao Senhor e de ensino da palavra. Eu creio que a gente tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus aqui. E a gente tem um banquete de alimento espiritual. Mas isso não é relevante. Porque o que faz a diferença é o que nós fazemos com esse alimento. Será que nós praticamos aquilo que a gente aprende? Será que a gente pede ao Senhor força
para que nós possamos ser capazes, através do Espírito Santo, a praticar aquilo que a gente aprende. Sabe por quê, pessoal? Se a gente sai daqui, ouviu a palavra, e a gente acha que a gente, na nossa força mesmo, a gente vai conseguir praticar, a gente vai se tornar, sabe o quê? Uma cambada de religioso. Que por fora é crente, mas por dentro é mais perdido do que aquele que nunca ouviu a palavra. Sabe? Outro dia eu estava ouvindo a história de uma pessoa que trabalhava com uma pessoa que era ímpio num nível mais alto. Ele estava reclamando, né? Rapaz, trabalho com fulano, e fulano é assim, pá, não sei o quê, e tá bom. Aí começou a orar para o cara ir embora, afastar o cara dele. E é o que a gente faz. Quando às vezes Deus manda uma pessoa difícil para a gente, meu irmão, hoje eu aprendi isso. Às vezes Deus mostra para você uma pessoa que está caminhando no caminho errado, está indo lá e a gente zomba dessa pessoa. Mas sabe o que Deus quer? Que você ore por ela, que você trate, que você discipule, que você ajude, que você caminhe com ela. Às vezes ela não vai te ouvir. Mas o trabalho de convencimento não é seu. O seu trabalho é falar, transmitir, testemunhar. Então, pessoal, hoje eu aprendi isso por quê? Porque quanto mais a gente estuda sobre justiça de Deus, mais a gente entende que nós somos agraciados por Deus para fazer algo que a gente não é digno de fazer. Eu não me sinto nem um pouco digno de estar aqui à frente ministrando a palavra de Deus na sua vida. Não me sinto. E não tenho vergonha de dizer isso. Porque tem muita coisa que eu preciso aprender. E eu sou muito falho ainda. Também não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para você. Até para que você não crie uma expectativa. Quando a gente cria expectativa em pessoas, a queda é a questão de tempo. Porque nós não somos perfeitos. Tudo bem que a gente não deve ser pedra de tropeço na vida do irmão, e eu entendo isso. Mas a perfeição só em Deus. Então, pessoal, eu creio que o que fazer quando a gente se sente injustiçado? Porque a sensação é horrível. É horrível. Eu fico olhando, eu já disse para os irmãos que eu estou acompanhando o que está acontecendo na guerra, né? Existem os palestinos que são inimigo dos israelitas, e não é de hoje. Mas existe a divergência religiosa? Existe. Mas também existe intolerância, disfarçada de segregação religiosa. Beleza, mas existem palestinos lá que estão participando lá do Hamas. E estão anuindo o que o Hamas está fazendo. Mas existem alguns que não. Existem pessoas inocentes, que não queriam essa guerra. Mas elas também estão morrendo. E o que fazer quando a gente se sente assim, injustiçado? Eu posso dizer para os irmãos, com pureza d'alma, que eu também tenho aprendido que quando nós nos sentimos injustiçados, a gente deve olhar para a cruz. Por aquele que não tinha pecado, aquele que era maravilhoso, príncipe da paz, e que foi crucificado. Crucificado pelo meu e o seu pecado. Ele era inocente. Ele era inocente. Talvez, pessoal, a gente não dê valor devido ao sacrifício de Jesus, porque de tanto a gente falar sobre o sacrifício de Jesus, ele se tornou uma coisa natural para a gente. Mas todas as vezes que nós nos sentirmos injustiçados, a gente deve lembrar do que Jesus fez pela gente. A gente deve lembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E, pessoal, eu digo para você também, com pureza d'alma, Jesus foi crucificado por homens que achavam que estavam fazendo justiça. Eles diziam que estavam fazendo bem. Era justiça. Tanto é que
quando aquela mulher estava para ser apedrejada por adultério, é que Jesus falou, tá bom, vocês estão certos, pratica a justiça de vocês aí. Porém, se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Pratica a justiça com ela, se você estiver andando em justiça. A Bíblia diz que nenhum. E Jesus disse àquela mulher, mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá em paz. Então, pessoal, eu creio que a gente deve olhar para a cruz todas as vezes que nós nos sentirmos injustiçados. Todas as vezes que alguém fizer algo conosco que a gente acha que não foi correto, que não foi justo. As pessoas às vezes agem com a gente, pessoal, de forma inadequada. Às vezes pessoas são arrancadas de nós. E às vezes nós não temos nem tempo de nos despedir. Às vezes, pessoal, empregos são tirados. Às vezes certezas, né? Às vezes a gente se apega tanto numa certeza na vida e do nada aquilo é retirado de nós. E a gente fala assim, que injustiça. Quando isso acontecer, olha para a cruz. Às vezes a gente fica irritadinho, Senhor, faz justiça, faz justiça, faz justiça. Olha, se o Senhor fizer justiça para ele, vai fazer para você também. Ou você busca a justiça, ou a justiça busca você. Então, pessoal, se há alguém que entende de injustiça, esse alguém é Jesus. Ele sofreu todas as injustiças possíveis. E a sensação de ser injustiçado é horrível. Mas Jesus, ele é o mais capacitado, inclusive mais capacitado diante de mim e de você para fazer justiça. Mas o que você e eu precisamos fazer é entregar nas mãos dele o ato de injustiça e descansar naquele que é justo e poderoso. Eu quero ler para você um texto que está em Tiago, não precisa abrir, um texto que está em Tiago 1:20, que vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não seja escravo das tuas emoções. Lembre do Tzedik, do homem clamando ao Senhor de joelho. Busca a justiça do céu. Não abra a tua boca. Hoje no discipulado nós lemos um texto de Isaías que dizia que Jesus, ele foi transpassado, ele foi esmagado, mas não abriu a sua boca. Como assim? Era um ato de justiça. Ele não abriu a sua boca, porque ele sabia que aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus, e era para a glória de Deus. Então ele abriu mão da sua justiça, para que a justiça de Deus fosse feita na vida dele. Nós devemos copiar Jesus. E eu quero pedir para você ficar de pé. Eu quero pedir para você curvar sua cabeça. Eu vou pedir para o pessoal do louvor também já ir vindo para cá. Eu queria orar por você. Curva a tua cabeça aí, meu irmão. Fecha os teus olhos. É você e Deus agora, nesse momento, nós vamos orar. Não olhe para o seu irmão. Não olhe para lugar nenhum. É você e Deus. Eu sei que talvez você tenha passado por vários atos de injustiça. E talvez a falta de perdão por essas injustiças, ela esteja corroendo você. Impedindo que você cresça na presença do Senhor, impedindo que você obedeça o Senhor. Eu quero te desafiar a colocar diante do Senhor esse ato de justiça. Colocar diante do Senhor todo e qualquer ato de justiça que foi cometido, né, em seu desfavor, né? Todo e qualquer ato de injustiça que você se sinta realmente lesado, né? Violado. E que você entregue naquele que é justo e poderoso para fazer justiça de verdade. Senhor, eis aqui o teu povo e o teu servo se coloca diante de ti como um intercessor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê força, Espírito Santo de Deus.
nos ajude a praticar o que aprendemos aqui essa manhã. Nos ajude, Pai, a entregar ao Senhor todos os atos de injustiça que nós sofremos. E eu creio, Pai, eu não posso ver, mas eu creio que são muitos. Eu creio que o Senhor trouxe aqui quem precisava ouvir a Tua palavra. E eu creio que a Tua palavra não volta vazia, ela deixa algo dentro de nós. E ela vai mudando, vai trazendo mudança, Pai. E o Senhor vai nos ensinar a viver de acordo com a Tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor quebre todas as barreiras, as fortalezas espirituais que nos impedem de agir de acordo com a Tua vontade. Que nos faz esquecer aquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações, que arranca, oh Deus, repreende o mal. Repreende, Pai, que a Tua vontade, que a Tua palavra, ela dê frutos em nós. Ajuda-nos, Pai, a agir, oh Deus, de acordo com aquilo que Tu tens para nós, mesmo que tenhamos que abrir mão daquilo que nós achamos que é certo. Que o Senhor seja nosso Senhor, Jesus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. E nós pedimos, Pai, que o Senhor faça justiça àqueles que clamam dia e noite por justiça. Que o Senhor faça justiça. E o Senhor faça, meu Pai, crescer em nós a capacidade de perdoar. Perdoar todos aqueles que cometeram injustiça conosco. Todos aqueles que nos maltrataram. Todos aqueles, Pai, que abusaram de nós. Oh Deus, nos ensina a perdoar e faz justiça, Pai. Nós entregamos tudo nessa manhã na Tua mão e nós oramos em nome do Senhor Jesus. E se você creu, diga amém. Graças a Deus. Pessoal, na próxima semana a gente vai falar sobre outro atributo comunicável de Deus, que é o perdão do Senhor. Perdão de Deus. Então, espero vocês aqui no domingo de manhã. Amém?